Olá, na edição desta terça-feira do Nesp Notícias, a gente fala de política. Casa cheia na primeira sessão da Câmara em 2013. Vereadores de Bauru escolhem comissões da Câmara. Em Botucatu, pesquisa com células-tronco retiradas da gordura humana trazem esperança para quem precisa de tratamentos complexos. O tecido adiposo é de mais fácil obtenção, ele é indolor, ele tem uma quantidade mais abundante de célula-tronco e ele cresce mais facilmente em cultura. Por isso que a nossa barriga também cresce mais rápido. E na série sobre o carnaval bauruense, vamos sambar com a Imperatriz da Bela Vista. Na primeira sessão da Câmara Municipal deste ano, os vereadores de Bauru escolheram os membros das comissões que analisam os projetos da casa. Casa cheia na primeira sessão da Câmara de Bauru em 2013. Todos os 17 vereadores compareceram. Alguns já estão acostumados aos rituais da Casa de Lei. Já outros participam pela primeira vez de cada protocolo. É difícil, a gente não tem o costume somente de bastidores, tem toda uma burocracia. No começo a gente fica um pouco perdido, mas se acerta. Acho que o setor de apoio legislativo da Câmara tem nos orientado bem nessa relação e eu acho que a condução está indo normalmente bem. Depois de cumprir as primeiras formalidades, eles começaram com as negociações para escolher os integrantes de cada comissão. Os partidos indicam os parlamentares. Esses nomes são votados no plenário, mas a escolha é feita durante pequenas discussões e nos bastidores, longe das câmeras. As comissões, independentemente de analisar projetos, elas podem desenvolver uma série de estudos, e elas, por iniciativa própria, realizar seminários, encontros e, a partir daí, sugerir uma série de mudanças, proposições para a própria cidade, apresentando para o Executivo, para o próprio Legislativo. São 11 comissões. Cada uma tem pelo menos 3 membros. Os projetos de lei são submetidos antes a esses grupos para avaliação dos vereadores, dependendo do tema. Só depois vão para o plenário. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação tem 5 membros. Esta é uma das comissões mais disputadas, já que todos os projetos passam por análise desse grupo, que verifica a validade da lei. O vereador Faria Neto, do PMDB, foi escolhido presidente. E os membros são Roque Ferreira, do PT, Raul Gonçalves, do PV, Lima Júnior, do PSDB e Fábio Manfrinato, do PR. Além da escolha das comissões, projetos de lei deram oficialmente entrada na casa. Entre eles, o primeiro vereador a propor uma lei foi Fernando Mantovani, que quer proibir os andadores de crianças nas escolas da cidade. O andador ele pode causar diversos problemas, desde os tombos, até a dificuldade que essa criança pode ter no futuro com a sua fala, o seu desenvolvimento motor, o desenvolvimento da fala da criança. Então, hoje, muitos países já proibiram o uso de andador e a venda de andador. Ao todo, 19 projetos foram apresentados na primeira sessão do ano. 15 deles são da própria prefeitura. Entre os projetos do prefeito Rodrigo Agostinho estão os programas de desenvolvimento industrial, o PDI, e o de atração de investimentos, o PAI. Nós temos, em conjunto com esses 2 projetos, a feitura de um 4º distrito industrial, ou seja, nós teremos uma série de áreas disponibilizadas aos investidores, mas nós precisamos criar condições para que eles venham para a cidade. Que condições são essas? Benefícios e incentivos para que eles efetivamente se instalem, sejam benefícios com as áreas, sejam benefícios com a isenção de alguns tributos, enfim, é algo que a Câmara deve discutir, porque nós precisamos aproveitar esse momento. Bauru passa por um bom momento. Essa proposta foi amplamente discutida pelos parlamentares. Eles aprovaram a realização de uma audiência pública para discutir melhor essas diretrizes, antes de colocar as leis em votação. É isso que a gente espera, que os vereadores sejam informados e que os empresários também tenham conhecimento do programa, para que eles possam utilizar e para que eles possam também atrair novas empresas através das informações que eles mesmos prestarem para os seus colegas, atraindo empresas para Bauru, gerando emprego, movimentando dinheiro na nossa cidade.
Entre ontem e hoje foram registrados mais 28 casos de dengue em Bauru. Agora são 204 pessoas com a doença na cidade só neste ano. A Secretaria de Saúde divulgou que o vírus que circula em Bauru é o de dengue tipo 1. Esse sorotipo é o mesmo presente nos últimos 3 anos. Em 2011 também houve infecções por dengue tipo 2. Nesta semana, os agentes de endemias fazem ações de bloqueio nas regiões dos bairros Nova Bauru, Vila São Paulo e Meiridota. Chove nas regiões norte e leste do estado de São Paulo. A previsão para amanhã é de pancadas de chuvas em pontos isolados em todas as regiões. Bauru deve voltar a ver chuva amanhã à tarde, rápida e intensa, típica de verão. A umidade do ar agora é de 53%. A velocidade dos ventos é baixa, de 4 km por hora. Hoje a máxima ficou em 30 graus. Amanhã pode subir para 32 em Bauru. Em Piratininga, os termômetros não devem passar dos 33. Em Agudos, fica em 31 graus. Daqui a pouco, uma entrevista com o secretário de Obras, Sidney Rodrigues. E veja também. Cientistas de Botucatu obtêm células-tronco a partir da gordura humana. Voltamos já. Na Unesp, em Botucatu, cientistas utilizam células-tronco, aquelas que podem dar origem a qualquer outra, de uma fonte diferente, a gordura humana. O material que antes era descartado, agora é parte integrante de pesquisas com potencial de curar doenças. A lipoaspiração é um procedimento cada vez mais comum no Brasil. Usado principalmente como tratamento estético, ele retira tecido adiposo do paciente. Depois da cirurgia, o material é descartado como lixo hospitalar. Pacientes em alas como essa aqui, do Hospital das Clínicas de Botucatu, passam por exames clínicos preliminares para fazer lipoaspiração. Só que essas pessoas não estão interessadas em esculpir o corpo. A gordura que é retirada delas é rica em células-tronco, que são usadas para o tratamento de vários problemas. As células-tronco possuem capacidade de transformação, por isso podem gerar diferentes tecidos do organismo. Geralmente elas são extraídas do cordão umbilical, uma oportunidade única, apenas durante o parto. Depois é possível retirá-las da medula óssea em tecido extraído da bacia, mas esse procedimento é doloroso. Em ambos os casos, a quantidade é menor do que o volume que é conseguido em uma lipoaspiração. A lipoaspiração é conhecida como um procedimento estético, ela realmente o é. Mas a gente tem uma série de situações em que o paciente precisa de células-tronco. E nós usamos a lipoaspiração como uma ferramenta para se obter células-tronco, para se fazer um tratamento de uma outra situação. Nesse caso, o procedimento é parte de um procedimento reparador maior, onde o nosso objetivo é ter células-tronco para tratar de uma patologia. Depois de retiradas do paciente, elas são encaminhadas para este laboratório. Aqui elas são cultivadas para originar o material e a quantidade necessários para o tratamento. O tecido adiposo é de mais fácil obtenção, ele é indolor, ele tem uma quantidade mais abundante de célula-tronco e ele cresce mais facilmente em cultura. Por isso que a nossa barriga também cresce mais rápido. As células-tronco retiradas da gordura já tiveram aplicação prática. Foram usadas no tratamento de pacientes com lesões de pele no Hospital da Unesp de Botucatu. Os pesquisadores ficaram otimistas com os resultados. Nós escolhemos pacientes com feridas crônicas denominadas intratáveis, em média com 40 anos de ferida aberta, com muitas recorrências. Nós temos com 12 meses de segmentos apenas um paciente que tem 1% de área não fechada e não houve recidiva, não houve recaída da doença. Em outra frente de pesquisa, o grupo do professor Fausto Viterbo estuda formas de aplicá-las na regeneração de nervos. Em um trabalho de doutorado recente, o material foi usado em ratos de laboratório para tentar reconstruir nervos. Com o uso das células-tronco, a regeneração foi um sucesso. Os resultados animam porque oferecem novas possibilidades para o tratamento de lesões cada vez mais comuns no Brasil, aquelas causadas por acidentes de trânsito, principalmente com os motociclistas. Muitas lesões, como paralisia facial, nervos periféricos dos membros inferiores, braços, membros superiores como braços ou membros inferiores como coxa, perna. Nós precisamos de enxertos de nervo num
grande número deles. E os enxertos de nervo, eles têm uma fonte limitada. Agora, se nós pudermos pegar veias e preenchermos essas veias com células-tronco e elas tiverem um bom resultado, nós teremos possibilidade de tratar essas patologias com uma facilidade muito maior e com resultados muito melhores. O assunto ainda é Unesp, só que agora vamos falar do vestibular. Catiúcia Reis. Boa tarde para você que acompanha o Unesp Notícias. Os candidatos classificados no vestibular Unesp 2013 devem confirmar o interesse pela vaga no site da VUNESP até amanhã. E atenção, a confirmação é obrigatória para todos os estudantes classificados. Apenas quem fizer essa confirmação terá direito à vaga. A lista de convocados para a primeira chamada será divulgada no dia 14 de fevereiro. A matrícula deverá ser feita nos dias 18 e 19, diretamente na unidade. Os documentos exigidos são certificado de conclusão do ensino médio, histórico escolar, certidão de nascimento ou de casamento, RG, CPF, título de eleitor e 2 fotos 3x4 recentes. Para homens maiores de 18 anos, também é necessário apresentar comprovante de serviço militar. Os estudantes ainda vão precisar confirmar essa matrícula. Isso deverá ser feito entre os dias 20 e 21 de março. Mais informações pelo Disque VUNESP. 11 3874 6300. De volta ao estúdio com o Unesp Notícias. E quem está de olho em uma vaga nas outras 2 universidades estaduais também deve fazer a confirmação de matrícula até amanhã. Após a confirmação no site da FUVEST, os aprovados na USP farão a matrícula presencial nos dias 18 e 19 de fevereiro. Já no caso dos aprovados na Unicamp, a matrícula presencial, que é feita depois da confirmação no site, será apenas no dia 18. Sidney Rodrigues é o novo secretário municipal de obras de Bauru. Químico e gestor ambiental, ele foi secretário das administrações regionais na gestão anterior. Entre os desafios na nova pasta estão a iluminação pública, a recuperação do asfalto das ruas e avenidas da cidade e o término da construção do viaduto inacabado. Um dos grandes problemas e desafio que a gente vai topar durante esse ano de trabalho seria 10 milhões a menos na pasta. Então isso aí vai fazer uma diferença em tanto. Por quê? Esses 10 milhões, para se ter uma noção, a gente poderia resolver o problema do bairro Santa Edvige, que tem diversas, acho que são mais de 90 quadras de asfalto, que também depende de galeria, e a Pousada da Esperança. Então a gente conseguiria aí resolver o problema de 2 bairros. Então esses 10 milhões, com toda certeza, vai estar fazendo muita falta para nós. A gente está tentando aí complementar esse valor através de emendas parlamentar, que aí no caso são o prefeito, ele vai até a União, o Estado e tenta buscar esse recurso. E através de projeto, através do PAC drenagem, a gente pretende, já tem estudos prontos, que estão sendo transformados em projetos pelos técnicos da Secretaria, e também do PAC pavimentação. A gente vai tentar suprir essa necessidade. O que são esses recursos? São recursos a fundo perdido, que existe aí para a melhoria das áreas urbanas. A CPFL é responsável por toda a iluminação pública. Digamos aí, tem um poste com a luz quebrada, galho de árvore atrapalhando a iluminação, a CPFL vai lá e faz todo esse reparo. A partir de agora, nós estamos discutindo aí, por força de lei, vai ser até 2014, a prefeitura vai ter que assumir esses serviços. Então a gente está estudando. Então, por exemplo, se tiver que ter uma troca de lâmpada, aumentar um braço para nova iluminação, tudo isso aí vai passar a ser parte da prefeitura. Nós estamos aí na parte de elaboração de orçamento. Infelizmente é complicado, porque só a CPFL tem know-how no mercado hoje para estar prestando esse serviço. Boa parte do dinheiro que está vindo, praticamente quase tudo, está vindo aí da União. E o que aconteceu? Essa obra ela foi interrompida agora em dezembro, porque existe uma ficha a ser paga à empresa. Foi fechado o trabalho e até agora nós estamos fechando a planilha, porque hoje, em decorrência das planilhas que foram apresentadas, o engenheiro nosso acho que não está em conformidade. Então foi pedido algumas adequações e está sendo feito. E o dinheiro também da União não estava na conta. A partir de agora já está na conta. Para terminar, a gente calcula aí que em valores, para terminar aí, pelo menos mais uns 2,5 milhões. A gente vai ter que desembolsar ainda.
Em prazos, é difícil falar em prazos, porque quando a gente trabalha com licitação, infelizmente, e repasse da União para o município, a gente tem que obedecer diversas normativas. O previsto era de entregar até abril desse ano, então já atrasou 45 dias, então a gente sabe que vai se estender um pouquinho mais. Bauru cresceu de uma forma meio sem planejamento. O que acontece? No passado, os empreendedores loteavam os seus terrenos, suas áreas, e não dava contrapartida, que era galeria, rede de esgoto e pavimentação asfáltica. Isso aí acabou sendo um grande problema para o município. Atualmente não. Se tem qualquer empreendimento, o empreendedor já tem que entrar com essa infra. Mas para a prefeitura resolver problemas antigos, vão ser necessários aí praticamente 45 milhões para a gente resolver o problema. O que seria isso aí? Em torno de 1.300 quadras de asfalto novo. A gente vai ter aí durante os 4 anos que pelo menos executar umas 300, um pouquinho mais por ano para conseguir cumprir a meta. A gente tem problemas sérios aí em relação até ao solo. Não adianta transferir responsabilidade, mas o solo de Bauru é arenoso. Qualquer rompimento aí de cano d'água, aí de rede de esgoto, traz um problema sério para nós, porque nesses pontos o asfalto acaba afundando. Então, para a gente garantir essa manutenção de asfalto, seria necessário aí 2,5 milhões durante esse ano para serviço de tapa-buraco, que será feito, o material será todo produzido na usina da prefeitura. Hoje a gente tem aí 1.700.000 em caixa já. O restante vai ser complementado no decorrer do ano. A gente pretende complementar com recurso próprio da prefeitura para ser mantido. Estamos discutindo, inclusive, obras e CEAR e outras secretarias. A gente começou a adotar o procedimento de contratação. Mas os equipamentos que a gente vem licitando aí também de algumas empresas são equipamentos quase mais sucateados do que o nosso. Então, a gente está estudando para ver qual que é a melhor forma, ou criar alguns procedimentos para que aquelas empresas que ganham licitação trabalhem com equipamento novo, ou efetuar a compra. Se a gente tiver de efetuar a compra, nesse primeiro ano, só na Secretaria de Obras, a gente vai ter que investir aí em torno de 2,3 milhões, fora o que deve ser investido em outras secretarias. Nós noticiamos ontem que mais 8 boates foram interditadas na cidade por não apresentarem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Depois do fechamento da edição, foram divulgadas mais 2 interdições nas casas noturnas Alecrim e Cierro. Agora, ao todo, 15 boates estão lacradas pela Defesa Civil com apoio do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Planejamento de Bauru. Depois do intervalo, o assunto é carnaval. Vamos saber o que a Imperatriz da Bela Vista vai levar para o Sambódromo. Não saia daí! Estamos de volta com uma dica para quem sonha em seguir carreira artística. Estão abertas até o dia 15 de fevereiro as inscrições para o curso gratuito de teatro da Secretaria Municipal de Cultura. Serão oferecidas oficinas de leitura dramática, iniciação teatral e treinamento técnico. Para se candidatar é necessário ter mais de 14 anos. Informações sobre inscrições e mais detalhes do curso pelo telefone 3235 1193. Carnaval 2013, depois de quase 30 anos sem desfilar, a Imperatriz da Bela Vista volta para a Avenida do Samba de Bauru. Vai ser a primeira vez que a Imperatriz vai desfilar no Sambódromo. Depois de anos fora do carnaval, o que a escola mais quer é fazer bonito na avenida. O carnaval retomando com firmeza, você vendo que estão fazendo um trabalho sério, aí há uma confiança da nossa parte de voltar. É tarde da noite, o ateliê é improvisado e não há muitos ajudantes. A escola só tem as mãos e a vontade dos moradores do Jardim Bela Vista. Nas maquetes dá para ver que eles preparam brilho e luxo, dignos da majestade da Zona Norte. As bolinhas recicladas do Natal viram adereços das fantasias. Neste ano, a escola fala da evolução da sociedade nos anos 60 e 70.
Foi a época mais importante no mundo inteiro em termos de evolução. Foi nessa época que tudo começou a mudar. A tecnologia evoluiu a partir da chegada do homem à Lua, os movimentos hippies, os movimentos musicais que nós tivemos, os festivais que nós tivemos, aquela mudança que houve política, né, no Brasil. Então a gente juntou tudo isso daí e transformou isso num grande carnaval que vai acontecer para nós no dia 9 às 22h35. Sem local adequado para ensaio ou mesmo ritmistas, o pessoal da Imperatriz pediu uma ajudinha para os amigos. É o bloco velho da Lagoa do Sapo que vai levar o samba da escola para a avenida. Com a experiência dos surdos e tamborins dos jovens da Vila Falcão, o samba enredo da Imperatriz ganha vida. Eu conheço o Zotinho já há muitos anos, desde 82, quando ele foi campeão pela Imperatriz a primeira vez. E sendo um bom amigo da gente, ele veio na dificuldade que ele está, que veio como escola convidada a sair, na dificuldade de ritmista, não tendo um lugar para ensaiar adequado, essas coisas. Então ele veio conversar comigo, aí nós resolvemos falar com o nosso ritmista, eles aceitavam, né? Tá tocando para ele e nós vamos tocar para ele lá na avenida, lá os ritmistas vão todos tocar para ele. Mesmo sem recursos ou um grande grupo de pessoas, na escola ninguém duvida que vale de tudo para brincar o carnaval. O trabalho da gente, que a gente faz para levar para a avenida, a gente não visa aquilo um lucro, nem nada. O que a gente quer é a paga, o aplauso, o reconhecimento do seu trabalho artístico. Isso é o que vale para a gente. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo às 5h30 da tarde. Tchau!